A paz de Jesus e amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. E como eu prometi para vocês, não é? Não esqueça aquele like, se inscreva em nossos canais, promova a catequese católica. Tá vendo aqui a Roma de Bíblia? Aqui um pouco atrás São Miguel Arcanjo. Vamos pegar ele aqui. Tá aparecendo atrás da minha cabeça, então vamos colocar São Miguel aqui, tá? Vamos colocar São Miguel Arcanjo aqui. Muito bem. Vamos afastar um pouquinho mais para trás aqui. Aqui. Tá bom, né? Muito bem. São Miguel Arcanjo, pisando a cabeça de Satanás. Capítulo 12, né? De Daniel, versículo 1. Grande príncipe combaterá a favor do verdadeiro povo de Deus. E tá lá também no Apocalipse, capítulo 12, né? 12 de Daniel e 12 de Apocalipse. Batalhando contra as forças do mal. Meus irmãos, como prometido a vocês, vamos trabalhar muito nessa apologética dos sacramentos dentro da Sagrada Escritura. Você sabe as cartas pastorais, né? As cartas pastorais começam de Romanos, a carta à Igreja de Roma, Romanos, até a carta de Tito. Hebreus, são 13 cartas pastorais. Hebreus não faz parte nem das pastorais, que é a carta aos Hebreus. Tá? Mostra, ensinando aos Hebreus como a nova eterna aliança assume o lugar da antiga aliança. E temos 7 cartas pastorais, que vai de Tiago a Judas. A de Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e a de Judas. E uma revelação, que é o Apocalipse. Certo? Então, como eu já trouxe para vocês, mostrando para vocês os 7 sacramentos em Atos dos Apóstolos, hoje eu vou mostrar os 7 sacramentos dentro das cartas pastorais. Repito, pastorais é de Romanos a Tito. Depois de Tito é Hebreus. De Tito não, perdão, de Filemon. Ai, meu Deus do céu. Isso. Alguns exegetas, alguns teólogos dizem que isso aqui, a Filemon, é mais um bilhete do que propriamente uma carta, né? Mas é uma carta, um bilhete, a Filemon, suplicando pela vida de Onésimo, apóstolo de São Paulo. Estou considerado como uma carta. O primeiro sacramento que nós vamos ver, se nós formos pegar nas cartas pastorais, nós vamos encontrar o batismo em Coríntios, nós vamos encontrar o batismo em Gálatas. Fala muito sobre o batismo. É o sacramento que mais fala dentro da Sagrada Escritura, é do batismo, certo? Mas nós vamos pegar esse aqui do capítulo 6 de Romanos, porque ele está bem claro para nós. Primeiro sacramento. Eita, vou ter que pegar um lápis aqui. O vidro aqui tá... O vento tá vindo assim, não... Como só tem uma mão, porque a outra tá segurando o microfone. Então nós vamos ver os 7 sacramentos. Vai começar pelo batismo. Romanos, capítulo 6, versículo de 3 a 5. Põe na tela, santo diretor. Primeiro sacramento, o batismo, nas cartas... Hoje nas cartas pastorais. Vamos lá. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo,
para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. 5. Se fomos feitos um mesmo ser com ele, isso pelo meio do sacramento do batismo, né? Por uma morte semelhante à sua, que essa morte semelhante é a morte do batismo, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, também na carta a Tito, né? Na carta a Tito, vamos lá. Para você ver que fala realmente sobre o batismo. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Põe na tela, Santo Diretor. Fala do sacramento do batismo. Vamos lá. E não por causa de obra de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o quê? O batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Volta para mim, Santo Diretor. Pra cá, tá? Vejam só, olha só, joelho marcado, coração curado. Aparecendo aí meu joelho. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui, e está claro demais para nós, que somos, aqui está dizendo que o batismo salva. O primeiro sacramento, batismo. Logo, os sacramentos vai na sequência. Logo que a pessoa ela é batizada, ela, quando ela estiver lá com os seus 14 anos, 15 anos, ela pode se confessar e ela pode comungar. Então logo vem o quê? A confissão. Confissão está onde? 2 Coríntios 5. Vamos para 2 Coríntios 5. Tem mais passagens, tá? Sobre a confissão, mas também o Santo Catecismo vai nos dizer que a confissão ela é chamada de, além de confissão, é chamada também de reconciliação, de perdão, de penitência. São 5 e... Bom, esqueci a outra. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 19. Põe na tela, Santo Diretor. Está falando da confissão. Também fala da confissão em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 10, tá? Quando é perdoado aquele cara que foi excomungado. Vamos lá. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e que tudo se fez novo. Através do quê? Da confissão. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Veja, nos confiou aonde? Em João capítulo 20, versículo 21 a 23. Receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar. Confiou esse ministério sacramental da reconciliação, da confissão à igreja. Deu autoridade à igreja. Deu poder à igreja. É a Trindade dando ali poder à igreja de perdoar pecados. Veja só. Versículo 19. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, veja, pela confissão, não levando mais em conta os pecados dos homens. Pois em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Volta para mim, Santo Diretor. Agora, pra cá tá. Veja, meus irmãos. Como isso daqui é forte para nós. Está falando do quê? Da confissão, da reconciliação. Deus instituiu, Jesus é Deus, instituiu esse sacramento na sua igreja. O sacramento da reconciliação. Reconciliais ambos com Deus. E aí você pega o versículo 20 parte B, diz que é Deus mesmo que age por nosso intermédio através da confissão. Porque veja, quando o Padre diz, perdoa, absolve teus pecados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela autoridade da igreja que liga na terra, está ligado no céu, perdoa os nossos pecados. Você está compreendendo o quanto é forte isso aqui? É reconciliantes com Deus. Sacramento da reconciliação. Então já vimos 2, batismo e reconciliação. Logo vem a Eucaristia. Também a Eucaristia, nas cartas pastorais, nas 13, fala muito também sobre a Eucaristia. Fala muito também sobre a Eucaristia. Mas nós vamos pegar uma em... que essa é demais, né? É extraordinária. Que até fala também no milagre da transubstanciação. 1 Coríntios 10, tá? 1 Coríntios 10, versículo
16 a 17. Põe na tela, diretor. Se você for pegar aí 1 Coríntios 11, de 23 a 26, Paulo está falando da instituição da Eucaristia, tá? É o mais claro que tem das cartas pastorais. Repito, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, se você quiser pegar. Nós estamos pegando outro diferente aí, tá bem? Que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Vamos lá. O cálice de bênção que benzemos, veja, que consagramos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Veja, sim, Paulo, é. E o pão que partimos, ou seja, que celebramos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, Paulo, é. Uma vez que há um único pão, um único, a Eucaristia é única, só na Igreja Católica. Só na Igreja Católica. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Volta para a missa, diretor. Veja, meus irmãos, dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar muito isso, não é? Nós vamos encontrar muito isso aí. Primeiro, nas cartas aos Coríntios, Paulo vai começar a falar da Eucaristia no capítulo 8. Capítulo 8 até o capítulo 11. São Paulo está falando da Eucaristia. Ele vai falar da Eucaristia. Porque a igreja de Corinto tinha o santo sacrifício como um sacrifício comum, aquele que era costume deles, pagãos, dado aos ídolos, né? E aí ele vai dizer no versículo 21 que não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, participar do altar do Senhor e do altar dos demônios. Então nós estamos vendo aí, já vimos o quê? 3 sacramentos: batismo, confissão e Eucaristia. Logo vem a ordem. Estamos o quê? Nas cartas pastorais. No sacramento da ordem, nós vamos mostrar aqui, nós podemos, uns 3 a 4 lugares fala do sacramento da ordem. Mas vamos mostrar a ordenação de São Paulo, de São Timóteo, pelo próprio São Paulo, tá? Que está em 2 Timóteo 1, 6. Põe na tela, Santo Diretor, sacramento da ordem. São Paulo ordenando São Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 1, 6. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, algumas pessoas dizem aqui que Paulo está fazendo menção, aqui apenas recordando o que aconteceu em 1 Coríntios 4, versículo 14, que foi isso aqui, ó. Põe na tela, Santo Diretor. 1 Timóteo 4, 14, na tela. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Espera aí. Volta para mim, Santo Diretor. Aqui está dizendo que foi a Assembleia, a Igreja dos Anciãos, dos Bispos. Aqui, um estudo mais aprofundado, nós vamos entender que aqui foi a ordenação diaconal do próprio São Timóteo. Aqui não tem nenhum lugar, São Paulo citando, quando eu com os bispos, com os anciãos, te impusemos as mãos. Não, não diz isso. Aqui não está dizendo. Então, portanto, 2 Timóteo, passando uma folha, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, fala, é óbvio que esse versículo 14 de 1 Timóteo 4 está fazendo uma lembrança da ordenação diaconal. E aqui está fazendo também uma recordação da ordenação episcopal de São Timóteo, bispo de Éfeso. Vocês estão entendendo essas coisas? Algumas pessoas vieram, olha, isso aí está fazendo menção à primeira, não tem esse negócio de diácono aí, é a ordenação. Peraí, aqui está dizendo que foi Paulo, lá está no singular, Paulo aqui, só Paulo, ó, Paulo. Pela imposição das minhas mãos, lá está dizendo dos anciãos, dos bispos. Completamente diferente. Aqui está no singular, lá está no plural. Certo? Então vamos recordando a ele que ele é a igreja, que ele foi ordenado pelos bispos. Lá. E aqui, está dizendo, ó, tu foste ordenado por mim. Nós sabemos que São Timóteo e São Tito foram ordenados por São Paulo, bispos. A tradição confirma isso.
Então, logo que nós vemos o sacramento da ordem, nós vamos ver a confirmação. Irmão Fábio, tem confirmação? Tem. Tem dois versículos sobre a confirmação. Nós vamos pregar um mais claro que está em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Põe na tela, diretor. Sacramento da confirmação do batismo. Olha só. Ora, quem nos confirma, veja, aparece o termo confirma. A nós e a vós. A nós e a vós quem? A vós, membros da igreja de Coríntios. Em Cristo e nos consagrou é Deus. 22. Ele nos marcou com seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Volta para mim, Santeto. Veja, meus irmãos. Está fazendo uma menção a quem? Ao sacramento da confirmação. Pacata. Estou mostrando os 7 sacramentos nas cartas pastorais. Esse irmão Fábio, ele cutuca mesmo. Irmão, isso chama-se explorar as escrituras. Você está vendo que os sacramentos estão não só nos evangelhos, nem em Atos dos Apóstolos. Nós começamos os evangelhos. Dos evangelhos, nós já migramos para Atos dos Apóstolos. De Atos dos Apóstolos, nós já migramos para as cartas pastorais. E daqui das cartas pastorais, nós vamos migrar para onde? Para Hebreus. Depois de Hebreus, para as 7 cartas católicas. E por fim, das 7 cartas católicas, Apocalipse. E depois vou trazer a prefiguração deles no Antigo Testamento. Meus irmãos, essa apologética da fé, mostrando a fé católica pelas Escrituras, mostrando para vocês que é um livro 100% católico, está toda a catolicidade aqui, apenas um véu cega as pessoas para que não enxerguem essa verdade. Quem tem a graça de acompanhar esse apostolado vai entender na Bíblia Sagrada, vai compreender, né? Para que nenhum falso profeta, algum lobo chegar na porta, venha enganar. Agora, quem não encontrou esse canal, lamento muito. Porque me mostre outro que mostra o que eu mostro aqui. Com Bíblia desse jeito. Me mostre um. Mostre aí um. Bota o link dele aí na descrição que eu vou lá me inscrever nele. Bota aí. Que mostra os sacramentos como eu mostro com Bíblia. Em Atos dos Apóstolos. Nos Evangelhos. Só nos Evangelhos 7 sacramentos. A sabedoria fundou sua casa. E nela colocou 7 colunas. Provérbios 9:1. Mostra. Jesus fundou sua igreja e nela colocou esse sacramento. Um que mostra como eu com Bíblia? Não tem não. Nem o padre do estouro faz isso. Eu vou mostrar só em Atos, como eu já mostrei. Agora estou mostrando só nas cartas pastorais. Depois vou mostrar só dentro da Epístola aos Hebreus. Depois vou mostrar dentro das 7 cartas católicas. Depois vou mostrar só de Atos, dentro de Apocalipse. Depois vou mostrar eles no Antigo Testamento. Traga um, me dê aí. Que eu vou lá me inscrever nele e deixar uma mensagem lá dando os parabéns. Me mostre, bota no link. Você que é inscrito nos meus canais aqui. E mais tarde esses vídeos vai também para o canal Tradição Católica. Me mostra, qualquer um dos meus canais, mostra aí, mostra. Mostra com Bíblia que nem eu, o sacramento na Bíblia. Mostra que esse livro, um que mostra como eu, que esse livro é 100% católico, como eu mostro. Mostra, me dá um aí. Você vai encontrar João Batista. Você vai encontrar João Batista. Outro você não encontra não. João Batista sim, você vai encontrar. João Batista é meu amigo. Ele compartilha comigo. Sempre está me pedindo uma apologética. Sempre a gente está dialogando na apologética. Através do WhatsApp. Né? Então, exceto João Batista, me mostre outro aí. Não tem. João Batista mostra para você na Bíblia Sagrada também. João Batista mostra. Já mostrou nos Evangelhos. Já mostrou em Atos dos Apóstolos. Depois dessas apologéticas aqui, ele também tem certeza que ele vai trazer mostrando. Né? Eu mostro vivo, assim, vivo. Então nós já vimos o que, meus irmãos? Batismo, confissão, Eucaristia, ordem e confirmação. Faltam 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós já vimos 4? Não, nós vimos 5. Batismo, confissão, Eucaristia, ordem e confirmação. Vimos 5. Falta matrimônio e unção dos enfermos. Será que tem? Ih, rapaz, irmão Fábio, isso não tem não. Meus irmãos, meus amados, se nós formos para Efésios capítulo 5, versículo 24 em diante, vai estar lá Paulo fazendo uma analogia, Cristo com a igreja e a esposa com o esposo. Vai estar lá. Tem demais sobre o matrimônio. Então nós vamos para 1 Coríntios 7, que fala muito sobre o matrimônio, né? Vamos explorar Coríntios. Carta aos Coríntios, capítulo 7,
Você pode pegar aí 1 Coríntios capítulo 7 sobre o matrimônio, versículo 10. Vamos pegar. Vamos colocar. Vamos colocar esse versículo 10 aí. Vamos lá. Não vamos colocar, não. Vamos só ler. Porque eu vou colocar outra aqui. Aos casados, porque está dizendo que já estavam casados, né? Aos casados, digo, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela estiver separada, que não se case. Ou então que se reconcilie com o seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Eu vou pegar o 39. 39. Esse nós vamos colocar na tela. Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 39. Vamos ver agora sobre o matrimônio. O sexto sacramento na Bíblia. Põe na tela, Satrito. A mulher está ligada ao marido, ou seja, casada com o marido enquanto ele vive. Mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser. Contanto, presta atenção agora, ó. Contanto que seja no Senhor. Volta para mim, Satrito. Agora, pá, cá, tá. Ela está livre para casar a mulher viúva, tanto também os solteiros, para casar, tanto que seja no Senhor. Então esse casamento tem que ser no Senhor. Meus irmãos, quando eu trouxe lá em Atos dos Apóstolos 18:2, irmão, você mostrou ali Paulo indo morar na casa de Áquila e Priscila. Mas veja, a Bíblia Sagrada, eu quero explicar um pouco aquilo lá, que ficou um pouco, eu fiz o vídeo correndo, ficou um pouco, não muito esclarecido. A Sagrada Escritura diz que Paulo se uniu ao casal. Vamos usar aqui a lógica. Paulo se uniu ao casal a ponto de passar para a casa do casal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é cristão e que é casado na igreja. Você estaria morando com sua esposa se não fosse um padre? Se um padre não tivesse unido vocês dois? Pelo laço matrimonial? Me diz. Então, quando a Sagrada Escritura diz em Atos, capítulo 18, versículo 2, Paulo se uniu a eles, quer dizer que quem uniu-se, ligou no laço, nenhum laço. É óbvio que a tradição diz que Paulo abençoou aquele casal, era a bênção sacerdotal. Então veja, porque eles se converteram ao cristianismo. Então veja, preste atenção. Então nós aqui, eu e a minha esposa só moramos nessa casa por causa de um padre. Você só está morando com a sua esposa, você que é cristão, por causa de um padre. O padre passa a morar conosco espiritualmente na casa. Paulo foi morar fisicamente e espiritualmente na casa deles. Viveu lá trabalhando mais com eles durante 3 anos. E nós estamos aqui morando junto, eu e a minha esposa. Sabe por quê? Por causa de um padre. Você tem que entender esse elo de ligação para poder dizer, olha, o cara apresentou, não tinha matrimônio em Atos, então você tem que entender o contexto, meu irmão. Tem que entender o contexto da explicação da coisa. Você tá se ligando no lance? Para depois não sair, não é bem claro, não sei o que, isso aqui não... Rapaz, pelo amor de Deus. Então nós acabamos de ver aqui o casamento, né? 1 Coríntios 7:39. E aí falta o último, meus irmãos, confesso para vocês que eu não encontrei a unção dos enfermos. Se alguém conhece a unção dos enfermos, nas 13 cartas pastorais, passe para mim. Mas eu peguei aqui um versículo que pode ser empregado, porque nós só temos clara a unção dos enfermos. A unção dos enfermos também em Atos lá, também é claro que Jesus enviou a igreja com óleo para curar, né? Então qualquer cura que tem dentro da Bíblia pode ser empregada a unção dos enfermos, tá? Então, nós podemos empregar isso aqui. 2 Coríntios 9:14. Nós podemos empregar ele ao sacramento da unção dos enfermos. Tá? É o mais claro aqui, porque bem claro sobre a unção dos enfermos só tem Marcos 6:13 e numa carta católica, a carta de Tiago 5, de 14 e 15. Então aí nós vamos encontrar, claro, o sacramento da unção dos enfermos, bem com nitidez, essas duas passagens. Mas é claro que eles não só foram curando nessa Marcos e em Tiago, não. É óbvio que eles levaram com eles, fazendo a unção dos enfermos e curando muita gente. Então qualquer cura que você encontre pode ser empregado sim a unção dos enfermos, como lá em Atos capítulo 5, de 12 a 16, como eu trouxe
né, mostrando em Atos dos Apóstolos e Sacramentos, a unção dos enfermos. Então essa daqui nós podemos empregar e vou explicar por quê. Põe na tela, diretor. 2 Coríntios 9:14, na tela. Além disso, eles oram por vós e vos dedicam a mais terna afeição, em vista da eminente graça de Deus, graça que Deus vos fez. Volta para mim, santo diretor. Veja. Além do mais, está falando das ofertas que é dada à igreja, né? As doações. E está dizendo assim, além do mais, eles oram por vocês, para que vocês encontrem o quê? O que é que a unção dos enfermos faz? A unção dos enfermos, ela é uma única tábua de misericórdia de Deus para o cristão, para o batizado. Quando está nas últimas, era chamado de unção extremas, chamar um padre para fazer a unção dos enfermos, para que livre aquela alma do inferno. No entanto, não sabemos se ela vai para o céu, mas com certeza temos que ela vai para o purgatório. Pode ser que essas pessoas que receberam a unção dos enfermos, que não foram convertidas, não levaram a vida reta, seus pecados foram perdoados, como diz lá no versículo 14 e 15 de Tiago 5, não é? Mas ela pode ficar no purgatório até o juízo final, tá? Que ele livra do inferno, ele livra do inferno. Então, se livra do inferno, a pessoa vai para o purgatório. Agora, não sei se vai ficar pelos méritos dessa pessoa até o julgamento final lá no purgatório, com uma alma vista por Santa Brígida. Então veja, além disso, eles oram por vós e dedicam a mais terna afeição em vista da eminente graça que Deus vos fez. Que foi que graça que Deus vos fez para nós? Salvação. Então essa oração aqui, nós podemos empregar isso aqui ao sacramento da unção dos enfermos, porque é exatamente o que acontece no sacramento da unção dos enfermos. Já trouxe um vídeo mostrando com nitidez, com clareza, a valeza desse sacramento. O quanto ele é válido, o quanto ele é forte nas nossas vidas. Né? Então veja, mostrando para vocês com nitidez, não deu para gravar em 20 minutos, já vai em 26. Não tem como gravar em 20 minutos. Eu gravei aquele lá de Atos dos Apóstolos em 20 minutos correndo, nem explicava, tem que dar uma explicaçãozinha sobre os sacramentos. Então nós vimos aí, batismo, nós vimos confirmação, aliás, confissão, vimos Eucaristia, vimos ordem, confirmação, 5, matrimônio, 6 e unção dos enfermos, 7. Nós vamos trazer a próxima. Eu vou colocar colocando uma vez na semana, um por semana. Né? Eu vou colocar esses vídeos dos sacramentos um por semana. Quando eu estou gravando esse aqui, eu pus hoje no canal, 5 horas da manhã, o de Atos dos Apóstolos. Eu estou gravando esse aqui para a semana que vem. Eu vou postar os sacramentos acho que nas segunda, talvez. Nas segunda eu poste. Né? Hoje é terça, não foi terça. Hoje é terça que eu estou gravando, então foi na terça. Que eles estrearam o primeiro, né, de Atos dos Apóstolos, no canal do Ex-Protestante Fábio Pentecostes. Então, logo depois desse, vem os sacramentos, agora só na epístola aos Hebreus. Meus irmãos, compartilhe essas apologéticas. Isso aqui é para ser enviado para os padres de tua paróquia. Quando você não faz, você pode e não faz, você está sendo omisso, pecado mortal. Pecado de omissão, a igreja diz que é mortal. Quando você compartilha um vídeo desse com um católico para formá-lo, você está evangelizando. Você não está enterrando o talento. Irmão, eu não evangelizo, mas você compartilha um vídeo desse. Está evangelizando a mesma coisa. Certo? Você não está sendo omisso, está sendo compartilhando para que mais católicos conheçam a verdade e não deixem ser enganados pelos lobos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.